Olá, olá pessoal, boa noite a todos. Bom, Boa noite, professor. boa noite. Hoje a gente vai fazer uma aula mais light, vamos dizer assim, sem um conteúdo adicional, especialmente aí porque vocês já estão na semana de provas, né, ou semana de avaliações, que começam na quinta-feira, né? Então, nós temos aí pelo calendário, hoje terça, amanhã quarta, na quinta-feira vocês começam aí com as avaliações. Cada disciplina tem a sua, né? Cada professor coloca aí a sua avaliação no sistema. E eu também já coloquei, né? Coloquei aí semana passada as provas no sistema. Então hoje a gente vai fazer um comentário aí sobre essa avaliação, né? Principalmente porque vocês nunca fizeram uma avaliação no estilo de prova. Claro que essa prova a gente coloca entre aspas, porque vocês vão fazer em casa, vocês vão fazer com consulta à internet, com consulta material, enfim, né? Então é uma prova que, de alguma maneira, eu não cobro exatamente o texto, né? Exatamente aquilo que foi dito, né? Então não é só copiar e colar, porque senão acaba sendo, né, um copia e cola. Todo mundo sabe ler, todo mundo sabe aí e tem o material. Então, de uma certa maneira, a gente, né, tenta fazer a prova muito mais exigindo um raciocínio de vocês dentro daquilo que foi falado, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, muito mais para mostrar aí o sistema para vocês. Vocês já conhecem, vocês já estão aí há pelo menos meio ano na faculdade, né? Enfim, vocês não estão começando exatamente hoje, mas é importante, né? É importante. Então, eu vir até aqui e mostrar mais uma vez para vocês não terem dúvidas, né? Então, aonde que vocês vão realizar a avaliação? Vocês vão realizar a avaliação dentro aqui no portal do aluno, na disciplina de vocês, né? Aí metade da turma tem esse nome, outra metade tem economia e cenários globalizados, né? Então, conforme aí o período, né, que vocês estão. E aí vocês virão aqui na avaliação de segundo bimestre, né? Então, a avaliação de segundo bimestre aqui já tem as explicações aí com relação ao período. Então, vocês têm de dia 1º de julho, 7 da manhã, até dia 7, 11 da noite, para fazer essa prova, tá? Então, não precisa fazer no dia da aula, não precisa fazer só lá na terça-feira à noite, não. A prova vai estar aberta aí por uma semana, né, do dia 1º ao dia 7, e vocês fazem a hora que vocês estiverem com maior tempo, né, com maior folga de tempo aí para vocês resolverem. Como que vocês vão resolver, né? Vocês vão entrar aqui, isso aqui inclusive já está habilitado, vocês já conseguem entrar hoje lá, só que vocês não vão conseguir responder, né? Então vocês vão clicar aqui na avaliação do segundo bimestre, ele vai estar aqui, né, um texto, tal, e quando abrir aqui o questionário, ele vai ter um botão, né, permitindo que vocês cliquem e façam aí a resolução das questões, tá? Então, vai aparecer um botão aqui, vocês vão clicar, ele vai pedir para confirmar, a hora que você confirmar, vai começar o tempo. Qual é o detalhe? Vocês vão ter 3 horas para responder a prova, né, e vocês só podem enviar uma tentativa, né? Dentro dessas 3 horas, vocês devem postar, né, as respostas. Ele vai clicar lá em enviar, você envia a resposta. Uma vez enviada a resposta, vocês não conseguem abrir de novo o questionário para mandar, ou alterar, ou editar, enfim, dentro dessas 3 horas. Mesmo que você faça em meia hora, depois você lê, puxa, acho que errei e tal. Você volta lá no sistema, ele não vai mais deixar você reenviar, né? Então, tomem esse cuidado. Vocês podem tentar só uma vez, né? É permitido o envio de uma vez só das questões, num prazo máximo de 3 horas. Então, se você ir lá, quinta-feira, 7 da manhã, e clicar aqui em responder, ele vai começar o reloginho, né? Você vai ter que responder até às 10. Né? Se você começa a responder,
Você não pode parar e fazer outra coisa e depois volta e termina. Não, porque aí ele vai ser 3 horas contínuas, uma vez que você clica em iniciar a resolução das questões, ele é contínuo, né? Você estando no sistema, não estando no sistema, saindo, desligando o computador, o reloginho vai correndo aqui, tá? Então, por isso que eu digo, tentem, né, fazer num horário aí que ninguém vá atrapalhar vocês ou que vocês não precisem sair, né, atender telefone, fazer outra coisa ao mesmo tempo, né, porque as 3 horas vão estar correndo aí. Como é o estilo da prova? Todas de múltipla escolha, né? Então, só lembrando, nossa prova tem peso 70, né? 70% da nota vem dessa avaliação aqui. São 10 questões para compor esses 70. Então, cada questão vai valer 7, né? 7 ou 0,7, né? Se fosse até 10, mas são 7 pontos. Então, cada uma dessas 10 questões, respondendo corretamente, vale 7. E cada questão vai ter 5 alternativas para você marcar uma única que será correta, né? Então, uma única é correta. Enfim, questão de múltipla escolha. Tão logo termine esse prazo aqui do dia 7, o sistema está parametrizado para ele divulgar aí o gabarito para vocês. Então, vocês já vão saber aí exatamente a nota que vocês tiraram, já que, né, não tem muito o que olhar, né, individualmente. É tudo via sistema mesmo que ele vai trazer a nota de vocês. Vocês vão ter essa nota da avaliação, né, aqui no sistema. Lembrando, né, que vocês têm um trabalho, e esse trabalho ainda vai somar até 30 pontos. Então, como que eu vou lançar tudo isso para vocês, né? Eu tenho aqui o sistema onde eu lanço as notas, vou pegar aqui a turma de vocês, eu vou lançar aqui nesse sistema, né? Então, vejam que, por exemplo, hoje eu não consigo lançar a nota aqui, está travado, né? A faculdade ela só vai abrir aqui a possibilidade de lançar na semana que vem, eu acho, né? Então, vejam que eu só consigo lançar a nota cheia, né? Então, veja, nota 1, eu só tenho um campo, nota 2 é só um campo. Então, eu não consigo lançar 70 e aqui do lado mais 30. Então, eu tenho que lançar a soma dos dois. Então, a nota que eu vir a lançar aqui, no N2, que significa nota 2, vai ser já a soma, né, do trabalho e da prova. Eu não vou fazer lançamentos aí parciais, porque aí eu tenho que fazer 2 vezes, né? Então eu prefiro tirar lá o relatório das provas, aí já vou corrigindo os trabalhos, né, as respostas, e já somo tudo e já jogo aqui a nota final, né? Então a nota final, e aqui do lado as faltas também, que eu vou dar uma revisada aí nas aulas, né, nas gravações, para buscar aí quem não está participando, né, e lançar a falta. Lembrando que cada falta, cada dia, cada noite que vocês não compareceram, não participaram, ou não estão, né, online, corresponde a 3 faltas, né? Então, cada noite aqui no Andrade significam 3 aulas, então serão 3 faltas por noite que vocês não compareceram, né? Então, no primeiro bimestre, eu não dei falta para ninguém por conta das matrículas e rematrículas e problemas de papelada e aluno habilitado, não habilitado, mas no segundo aí eu vou fazer essa análise de quem está ou não nas gravações, né? Então, aqui é onde se lança a nota, claro, né, que vocês não veem todo mundo, vocês só olham o de vocês, né? Então, o layout para vocês é outro, mas aqui eu só estou mostrando como isso vai ser lançado. Então, quando aparecer lá no sistema de vocês o N2, já é a nota cheia, né? Ah, professor, esse 8 significa o quê? Aí você vai ter que pegar a nota da tua prova, da tua avaliação, que você vai saber lá no portal AVA, e vai fazer a diferença para 8 para saber a nota do trabalho, né? Então, o 8 vai ser a soma do trabalho mais a prova. Então, você vai conseguir identificar, né, se você acertou ou não, se está bom ou não está a resposta do trabalho fazendo essa matemática, tá? Então, nós temos aí todo esse caminho, né, que vai ser feito.
Lembrando que a semana de provas vai até o dia 7, né? Então, eu só vou conseguir lançar a nota no dia 8, né? Não tem como, e até acaba sendo um problema, né? Porque se eu lanço uma nota 10, por exemplo, de qualquer pessoa aqui, essa pessoa já joga lá no grupo, ó, pessoal, eu acertei tudo, tirei 10, então sigam o meu gabarito, né? E aí todo mundo tira 10 ao mesmo tempo. Então, é só para ilustrar aí, né? Para vocês terem esse cronograma, né, todo esse prazo aí que nós professores temos. Bom, é importante mencionar, né, já que a gente está aqui online, que quem não tiver média 7, qual média? Né? Vocês pegam o primeiro bimestre e aí soma com o do segundo bimestre, a média é 7. Né? Então, quem não tirar 7 vai para exame final. Né? Vai para exame final. E aonde vocês vão fazer exame final, a prova, né, de exame final, aqui nessa aba de exame final, logo abaixo da avaliação do segundo bimestre. E aqui vem as instruções do exame final. Quando que vai ser? A partir do dia 12 de julho. Ou seja, né, vamos pegar o calendário aqui, dia 12 até a semana que vem são as provas, aí já na próxima segunda, né, a próxima segunda, dia 12 de julho até o dia 16, até sexta-feira. Então, vejam só que nós não teremos aula, né, aliás, hoje é a última aula aí do semestre. Então, o que acontece? Vocês vão saber a nota e ver lá a nota somente no sistema, né? Eu não vou ter aula, não vai ter aula corrigindo, não vai ter aula comentando a questão, não vai ter, né? Não tem mais aula, acabou. Hoje é a última. Então, o que vocês precisam fazer é acompanhar, né? Acompanhem no sistema lá de notas, né? Esse sistema aqui, o portal universitário, onde lançam as notas, para ver se você atingiu a média 70. Né? Tirou 70 para cima, está aprovado, esqueça aqui o exame final. Né? Ah, professor, eu gosto, eu quero só fazer o exame final. Você pode até entrar aqui, fazer a prova, né? No semestre anterior e no passado também. Teve aluno que já estava aprovado, que foi lá e fez o exame final, porque estava habilitado aqui, ele foi lá e fez. Essa nota prejudica, né? Ah, eu fiz o exame final e tirei menos que 6, eu vou ser reprovado? Se você já teve a média 70, você fez o exame final só porque quis, não precisava, você já está aprovado, né? Então, tem essa, né? Tem gente que fez isso, então é importante mencionar. Mas a rigor, né? Quem tirou média 7 não vai perder tempo aí fazendo o exame final. Então, tirou 70, está aprovado. Né? O que eu faço sempre para, de certa maneira, não ser tão rígido aí com as pessoas, é a hora que eu vou lançar, o primeiro bimestre já está lançada a nota. No segundo bimestre, quando eu lanço, eu vejo que a média da pessoa ficou 69 ou 68, eu vou lá e arredondo para 70. Tá? Eu costumo fazer isso para ninguém falar que reprovou, ficou em exame por causa de 1/10, 2/10. Né? Então, 68, 69, eu arredondo para cima para ficar 70. Agora, 67 para baixo, aí, exame final. E exame final aqui na Uniandrade, você precisa tirar 60 para ser aprovado, independente da tua média. Né? Você pode ter média 4, média 5, 6, 6 e 7. Você vai ter que tirar a nota 6 no exame final. Né? O exame final, como que vai ser o estilo da prova? Múltiplas, prova objetiva, né, de múltipla escolha, 10 questões, cada uma valendo 10. Né? Então, mais ou menos a prova que vocês vão fazer essa semana, o estilo dela é o mesmo do exame final. O que vai mudar para o exame final da avaliação que vocês vão fazer a partir de quinta? No exame final cai todo o conteúdo do semestre, tá? Então, vocês têm que recuperar aí desde a primeira semana até, né, vejam que são 20 semanas aqui, 22 semanas, hoje não tem conteúdo, mas enfim, né, aqui no meio, né, acho que aqui na 13ª semana, não, teve uma semana de provas, né, semana avaliativa aqui na 14ª, então não tem conteúdo,
E uma das aulas aqui foi aquela atividade avaliativa com o texto. Esse texto também não cai lá no exame final, né? Então, aliás, e também não cai na prova bimestral. Então, fiquem tranquilos. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Oi? Você recebeu meu trabalho que eu enviei pelo e-mail lá, não? Eu recebi um e-mail seu, mas já faz um mês, mais ou menos. Não sei se você enviou. Era do trabalho mesmo, lá da letra. Ah, da letra, eu vou Isso. ser bem sincero que eu não planilhei todo mundo que mandou. Eu preciso corrigir ainda, então não sei dizer. Não, tranquilo. É que eu fiquei com medo de não ter chegado. Deixa eu já fazer um teste aqui, já dou uma olhada. Deixa eu ver aqui. Professor, mesma dúvida aqui. Renan Gabriel está aqui, ó. Está aqui seu trabalho. Isso, eu mesmo. O seu e-mail está como, Claudemir? Como? Para resiplastic@live.com, professor. Resiplastic. Deixa eu ver, acho que está aqui, ó, apareceu. Tá aqui, ó, tá aqui a questão. Então, é aquilo. Se vocês enviarem e não teve mensagem de e-mail não enviado, erro e tudo mais, para estar tudo aqui, né? Tem um monte aqui. Se o senhor recebeu, eu estou sossegado, então estou aprovado. Tá recebido aqui, tá tranquilo. Então, né, enfim, né, quem for ficar em exame final vai ter que recuperar aí todas as aulas para trás do primeiro bimestre. Ah, professor, mas eu me matriculei só lá na primeira semana de março, né? Então, paciência. Você tem o material aqui, você tem a aula gravada também para você assistir os para trás, né? O que acontece é que como é uma questão que vocês conseguem consultar, né, de uma certa maneira, vocês têm toda a liberdade para entrar na hora ali, ver o trabalho, enfim, o material. Valdirene perguntou alguma coisa? Sim, professor. Para o exame final, a gente revê todo o material que o senhor deu, todo o conteúdo. E para essa prova, quais as semanas que a gente estuda? Do trabalho para cá? É o que a gente vai ver daqui para frente. É só do segundo bimestre para frente. Então, o que acontece? Ó, a semana de provas do primeiro bimestre foi lá na 14ª semana. Né? Então, a 14ª semana avaliativa, não teve aula. Então, o que vai cair na prova é da 15ª semana para frente. Né? Então, é esse material aqui. E aí a gente vai, né, vou falando um pouquinho aqui de cada uma das aulas, né? Não são muitas, é da 15ª até a 21ª, hoje a gente está na 22ª, não tem conteúdo, e uma dessas aulas aqui é o trabalho que foi feito avaliativo, então também não tem conteúdo. Então, na prática, são 6 semanas aí de conteúdo para vocês estudarem. A dica que eu dou também, como vocês têm só 3 horas para fazer a prova, que eu acho que é um tempo para lá de suficiente, né, 10 questões, múltipla escolha, mas enfim, é importante que vocês, por exemplo, peguem esse material de estudo, né, que sempre está à disposição aqui de vocês, e vão salvando, né, né, os PowerPoints aqui que vocês foram recebendo, e vão salvando no seu computador, né, deixem isso organizado numa pasta, até mesmo pelo nome, né, da aula, né, gastos públicos e política fiscal, porque a hora que abrir a questão, vocês já vão direto lá no material, já vão direto no slide, que vai ajudar bastante vocês. E se vocês não se organizarem, o que vai acontecer? Essa questão fala sobre orçamento. Puxa vida, mas orçamento? Será que o orçamento está nessa aula, naquela aula, nessa semana, Você vai perder mais tempo procurando aqui o material do que propriamente na questão, né? Então, se organizem, né? Vocês, enfim, já estão velhos, já são grandes, né? Já são adultos aí, vocês sabem muito bem como fazer uma prova, mas a gente sabe que, no final das contas, por ser uma prova com consulta, né? Não deixa de ser, e aqui uma consulta até a internet, porque não tem como evitar isso,
é comum que o aluno não estuda, né? Ele vai deixar para ver o problema na hora da prova. E aí pode ter, né, problemas aí com o tempo. Então, qual é a orientação ideal? Estudem, peguem material, deem uma lida, revisem aí as aulas, mas a gente sabe que quando é prova com consulta, né, de um modo geral, as pessoas deixam para né, estudar na hora. Mas cada um é cada um, né? Então é aquilo, para a gente comentar aí sobre a prova, e basicamente o conteúdo, né, a gente vai focar, né, a prova, ela acaba focando na análise macroeconômica da economia. Né? Isso não significa, né, por exemplo, a gente falou várias vezes, né, sobre a lei da oferta e da procura na questão da inflação, que é uma das aulas que tem mais para frente. Então, veja, quando a gente falou de lei da oferta e da procura, isso era uma aula lá do primeiro bimestre, mas o conceito, né, de lei da oferta e procura, ele se aplicou a todo o semestre. Então, vejam, não significa que a ideia, né, o conceito de lei da oferta e procura não está propriamente no segundo bimestre, não significa que ele não vai cair. Né? As disciplinas, elas acabam sendo cumulativas, né? O conhecimento vai somando aí para vocês. Então, é aquilo, se cair uma questão sobre lei da oferta e procura, né, ela não deve ser uma questão específica só sobre lei da oferta e procura, ela vai envolver algum assunto macroeconômico. Mas, né, professor, eu não achei slide da lei da oferta e procura aqui na 15ª para frente. Não, porque o conceito disso vem lá de trás, a gente falou, né, e vem falando aí várias vezes. Então, né, só tomem esse cuidado, e aí é uma característica, né, que eu já mencionei para vocês. Como é com consulta, inclusive a internet, muitas vezes eu uso a interpretação de um determinado conceito, e não exatamente o conceito que está lá no slide. Né? Então, eu mudo a palavra, eu uso uma análise com outras variáveis e tudo mais, mas o conceito está lá, mas você tem que interpretar esse conceito. Então, enfim, né, isso aí vocês vão perceber na hora, só para a gente comentar aí sobre, né, qual é o foco da prova. Primeiro, né, a gente vai estar aí, e a prova ela está mais voltada para a questão macroeconômica, que é o que a gente viu no segundo bimestre, e a primeira das grandes, né, atuações do governo em macroeconomia, a gente falou sobre a política fiscal. Né? A política fiscal, basicamente, é a parte de arrecadação do governo em detrimento dos gastos públicos. Né? Então, o governo precisa gastar, então ele precisa de dinheiro. E da onde ele tira dinheiro? Dos tributos. Né? Então, a gente está falando aqui de tributação, de arrecadação, de orçamento público, de só gastar aquilo que arrecadou, né, a questão de responsabilidade fiscal. Nós temos as leis orçamentárias, né, as 3 leis orçamentárias, a lei plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, né, que vão regulamentar esses gastos públicos. Temos aí a questão da política fiscal, a tributação, o tamanho da tributação no Brasil. Tudo isso está envolvido nessa aula aí da 15ª semana. Claro que eu não vou pedir nenhuma matemática, não vou pedir para vocês fazerem cálculo nenhum de tributação, nem de alíquota, nem nada disso. Né? O que a gente analisa nesse semestre são conceitos, né? Conceitos, ideias. Então, 15ª semana em diante. 16ª semana, a gente entra sobre a política monetária, a questão dos juros, né? O quanto juros é importante para conter ou não a inflação, por exemplo. Né? Os juros baixos significa mais crédito no mercado, mais crédito no mercado significa mais consumo tende a elevar os preços. Né? Então, a política monetária aí envolvida, né, com a questão dos juros, política monetária que é o segundo braço das ferramentas macroeconômicas aí que o governo tem para atuar. Né? Então, juros e política monetária, isso está lá na 16ª semana,
E aí, lembrando, né, todas as aulas estão gravadas aqui, vocês clicam aqui, ela deve estar disponível aí para vocês assistirem também. 17ª semana, a questão da política cambial, né, a importância do dólar, né, o dólar aí alto, dólar baixo, como que isso influencia a tal da balança comercial, né, então, como os investidores estrangeiros olham isso para o Brasil, o quanto isso afeta ou não, né, a empresa nacional. Então, nós temos aí a política cambial, que é o controle da moeda, né, qual é o órgão que faz isso, o Banco Central do Brasil, né, aquela ideia de equilíbrio, né, nós estamos vendo e vivendo aí uma queda contínua do dólar nos últimos meses, né, então isso é bom para quem, é ruim para quem, né, então veja que nessa 17ª semana a gente fala sobre isso, né, política cambial, que é o terceiro braço aí das ferramentas macroeconômicas. Aí a gente avança, 18ª semana foi aquela atividade daquele capítulo do livro, né, do meu livro, não cai, tá, esse meu livro, essa aula aqui, a 18ª semana não cai, então não se preocupe em ler de novo o artigo, o capítulo, não precisa, tá, isso aqui foi uma atividade complementar, então não cai. E aí nós vamos para a 19ª semana. Nessa 19ª semana a gente começa a trazer indicadores aí, falando sobre inflação e desemprego, né, de uma certa maneira a relação entre os dois, né, a inflação é ruim porque, né, o desemprego, quais são as métricas do desemprego, né, desemprego significa o quê, qual a faixa da população que é considerada desempregada, tem pessoa que não trabalha, mas não é desempregada, né, então temos todo esse contexto em cima de inflação e o desemprego, que foi o foco aí da 19ª semana, né, foi aí o objeto dessa aula. Avançamos para a 20ª semana, né, a 20ª semana a gente fala sobre crises econômicas, né, a gente falou lá de recessão, depressão, crise econômica, que na verdade se desdobra em várias outras denominações, né, crise fiscal, crise de demanda, crise de oferta, crise financeira, né, crise econômica é só o nome mais comercial do termo crise, né, a gente tem outras ramificações aí a serem consideradas. Então, 20ª semana também está aí contida na prova, e a aula da semana passada, né, que a gente fala sobre economia brasileira, que a gente trouxe um panorama, né, da realidade brasileira. Então, vejam que nessa aula aqui a gente falou um monte, né, de números, de dados, de PIB, de né, pirâmide etária, enfim, um monte de números. Eu não vou cobrar números de vocês, né? O PIB brasileiro é quantos por cento? 7, 6, 5? Não, isso não é pergunta, isso né, isso é coisa que, pelo menos em graduação, né, superior, ensino superior, eu não faço isso, né, isso para mim é perguntinha de escola, né, de escola de baixo nível ainda, porque isso é decoreba de número. Então, a gente vai perguntar, né, e essa prova ela vai trazer questões inerentes aí ao contexto, né, da economia brasileira, os efeitos, né, de um PIB baixo, o que isso significa e representa para a renda das pessoas, a parte de pirâmide etária, né, a evolução da população brasileira, o que isso pode significar, né, esse perfil em termos de investimento público, o que isso pode influenciar, né, o Estado, o governo. Então, enfim, né, são perguntas que vão exigir interpretação de vocês, né, interpretação e não simplesmente copia e cola, né, muito embora, lendo o slide, muita coisa vocês vão conseguir pelo slide, claro, né, as perguntas são feitas, né, com base nos slides e muitas vezes em cima de um slide específico acaba sendo formulado.
mas de uma maneira geral não tem muito segredo, né? Não tem muito aí a falar. Claro que não faz sentido a gente fazer uma revisão de todo o conteúdo, porque o material de estudo está lá à disposição e a gravação da aula também, né? Quem não consegue acessar essa plataforma, pelo menos nos vídeos, né? Eu tenho um canal no YouTube, em que todas as aulas eu coloco por lá, tá? Então, eu estou clicando aqui, o professor não está indo, né? Não está indo, fique tranquilo, né? Você pode buscar lá no YouTube, né? O YouTube todo mundo conhece, aí você joga meu nome lá no YouTube, aí vocês vão achar aí, né, o meu canal, e aí tem um caminhão de vídeos, né? Então só cuidem aí para achar o vídeo certo, né? Porque de uma certa maneira, deixa eu ver aqui, eu já coloquei, nem aparece quantos, mas tem um monte de vídeo, porque desde que começou essa história de videoaula, eu estou colocando tudo aqui, né? Então vejo que tem tributário, previdenciário, constitucional, empresarial, enfim, todas as disciplinas aí que eu fui ministrando nesses últimos 2 anos estão aqui. Então, vocês olhem aí especificamente a disciplina de vocês, né? Ó, política econômica, né? Vocês vão seguindo aqui, né? Cuidado para não ver aula que não é de vocês, né? Senão vocês vão se desesperar. Meu Deus, quanta aula! Não. Olhem a aula que é de vocês. Mas isso se não funcionar o link aqui do AVA, né? Teoricamente, né? Vocês devem clicar aqui na gravação da aula, ele deve abrir aí minha aula, né, vai direto lá para o YouTube, ele deve carregar a aula aí. Então, né, pessoal, basicamente é essa, né, eu não chamo de revisão, né, mas é um comentário geral aí sobre a prova de vocês, né, sobre essa avaliação de vocês. Acaba sendo importante eu trazer para vocês esse contexto, por ser a primeira turma, né, ser aí o início da faculdade, mas, né, vamos pegar o Marcelo aí, que já está no 10º período, o Marcelo deve estar cansado de ouvir isso daí, né, até o Marcelo, vamos dar o parabéns para ele, deixa eu ver se ele está na sala aqui, está aqui, Marcelo passou na OAB, né, para quem não sabe, o Marcelo é praticamente um doutor aí, só falta a segunda fase, então vejam só, logo o resto da turma. Milene, eu não sei se passou, aí eu não fiquei sabendo. Sabe, Marcelo, se ela passou? Ou se ela fez? Eu não fiz, professor. A Milene acho que não fez. Não fez? Então não, vou fazer a próxima agora, no fim do isso aí acaba sendo uma coisa importante, você se preparar para a prova, porque tem muita gente que faz aquela coisa de, eu vou fazer para ver como eu tô, né? Aí a pessoa vai lá e faz, e leva uma paulada na cabeça e desanima, né? Então, assim, primeiro que custa caro, né? Deve estar uns 200 de inscrição, e aí você vai perder um domingo inteiro, porque a prova é uma tarde inteira, né? Você vai deixar... E aí você vai ter um resultado ruim. Essa possibilidade de fazer a prova ao longo, né, da graduação, ela começou agora, né? Ela começou... Agora não, né? Já há alguns anos, mas na minha época não podia, né? Você só podia fazer a prova, a matrícula, né? Com a conclusão do curso, né? Então agora a coisa ficou um pouquinho mais fácil, vocês conseguem fazer já no último ano, né? Já conseguem fazer a prova. E aí eu fiz questão de dar os parabéns aí para o Marcelo, porque a prova da OAB, ela deveria ser feita 3 vezes por ano. Em razão da pandemia, eles estão empurrando aí já há algum tempo, né, essas provas, não tinha como fazer, era adiado, era cancelado, era adiado. Então, basicamente, dobrou o número de candidatos que fez essa prova aí de 2 semanas atrás. E a OAB tem um objetivo bem claro, né, de filtrar e a OAB não quer tanto advogado assim no mercado, né? A OAB é publicamente contra a abertura de novos cursos, de novas universidades, de direito e tal. Então, a OAB, ela filtra bastante na prova da OAB, né? Tanto que o percentual de aprovação gira em torno de 15%, né? Então, não se desesperem se vocês não passarem. 15% é um percentual baixo.
Mas essa prova da OAB, como ela tinha muita gente acumulada e praticamente o dobro de candidatos, e aí todo mundo de cursinho, né, não sou nem eu, mas professores de cursinho que acompanham falaram que foi uma das provas mais difíceis aí da história da OAB, né? Então, quem foi aprovado é porque realmente, né, estudou e se dedicou, enfim, merece aí os parabéns, né? Então, o advogado, né, só vira advogado passando nessa OAB. Se não passar na OAB, você vira o quê? Bacharel em Direito. Você se forma, você tem o certificado, mas você não pode advogar. Advogar é atividade privativa de advogado, e advogado é aquele que passa na prova da ordem, né? Então, sem a carteirinha, sem a OAB, você pode, por exemplo, fazer concurso público na área, você pode virar aí, né, enfim, toda a carreira jurídica, né, ela costuma não exigir a OAB, mas, né, se você for advogado, você não tem outro caminho aí, se não passar nessa prova, e aí, né, é um desafio, né, é um desafio para o final do curso, então fica a dica, né, fica a dica. Todos aqueles que levam a sério o curso, estudam e fazem efetivamente o curso, geralmente passam na ordem, né, e aí, por experiência própria, todos aqueles que insistiram passaram, mais cedo ou mais tarde passaram, então é difícil, é estressante, mas chega uma hora que passa, né? Chega uma hora que passa aí, que não, pode ser na primeira, na segunda, na terceira vez, mas uma hora passa. Quem ergueu a mão? O Renan, é isso? Renan, diga lá. Isso, professor. Professor, dá uma olhada aí se é na semana 18 mesmo da nossa atividade avaliativa, por favor. Semana 18. Isso, que era aquela de anime. Tá, é que pode acontecer porque para o pessoal do 10º período é uma semana e para o pessoal do primeiro, né, que no seu caso é outra. Pode ser que tenha variado um pouco, tá? Porque, né, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês entenderem por que eu faço essa confusão, né? Mas eu faço essa confusão não porque eu confundo, mas porque isso aqui é uma confusão, essa junção de turmas acaba sendo uma confusão. Então, aquilo, ó, isso aqui é política econômica e desenvolvimento, sala, ó, direito, primeiro A, 10º no turno. Ok, foi aqui que eu falei. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho outra turma de economia e cenários globalizados, que é, provavelmente, o pessoal do primeiro, né? Então, tá aqui, primeiro no turno. E aí as semanas, elas são diferentes, ó, ela vai só até a 18ª semana, porque vocês começaram em março, né? Vocês começaram aqui no dia 1º de março. Já a outra turma, né, a turma que está no 10º, que em específico é o Marcelo e a Milene, começaram, né, o semestre dia 1º de fevereiro, né? Então, vejam só, né, não digo confusão, né, mas a atenção que o professor precisa ter aí para não prejudicar vocês. Então, aquilo, né, tudo que eu falei, vocês olhem aí as semanas, as datas aqui, tá, e não exatamente a semana. Então, só para falar para vocês, né, deixa eu pegar aqui e retificar, então, 12ª, deixa eu ver a 10ª aqui, isso, ó, no pessoal do primeiro período, a semana do primeiro bimestre de provas foi na 10ª semana. Então, o conteúdo que cai na prova é a partir da 11ª, tá? Então, ó, tudo que eu falei, ó, o tema tá tudo aqui, só que considerem a 11ª semana, né? Lá para o pessoal do 10º era a 14ª semana. Então, tem essa variação, né? Então, nisso que o Renan falou, a semana da atividade avaliativa foi na 14ª semana. Enfim, né, isso, 14ª. Então, vocês só fiquem atentos aí né, tudo aquilo que eu falei, vocês transportem aqui para o sistema de vocês, tá? O material é igual, o vídeo é o mesmo, tudo igual, né? Só muda aqui o dia da semana, tá? Para vocês não se confundirem. Bom, pessoal, eu basicamente hoje não tem conteúdo, né? Não tem aula, é muito mais para passar esse cenário aí para vocês.
E aproveitando também para se despedir, né? A gente está encerrando aí o semestre, a gente está encerrando aí nosso primeiro período, né? Vocês, o primeiro período. Então, a gente, né, acaba aí se despedindo, né, por esse semestre. Marcelo, ergueu a mão? Diga lá. Só queria agradecer, professor. Hoje é a última aula na faculdade também, né? Também, no seu caso, né? No seu caso. E foi um prazer ter aula com o senhor nesses 2 anos, praticamente. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, né? Para o Marcelo e para a Milene, né? Eu só tenho a dizer que espero encontrá-los nos tribunais por aí, né? Só que no bom sentido, né? Nos tribunais, no lado, né, advogando, e não como réu e não como parte, né? Porque aí sempre é complicado. Mas espero vê-los aí em breve, né? Nos tribunais, nos fóruns, apesar que está tudo eletrônico, né? Mas espero vê-los aí atuando na área. É sempre um grande prazer a gente ver os alunos atuando e muitos deles se dando muito bem, né? A gente tem exemplos de alunos aí que saem da faculdade e em pouco tempo estão se dando muito bem aí na advocacia, enfim, né? Sempre uma grande felicidade aí, acaba recompensando a gente, né? Então, Marcelo e Milene, né? Parabéns, desejo aí todo o sucesso do mundo nessa carreira. Não é fácil, não é uma carreira, né, que a gente entra para ter facilidade, muitas vezes a gente tem dificuldades, mas a recompensa vem, né? Mais cedo ou mais tarde, às vezes demora um pouco, demora mais do que a gente gostaria, mas uma hora vem, né? Existem algumas carreiras, né, e a advocacia é uma delas, em que quanto mais tempo é melhor, né? Diferente de outras carreiras que você já começa ganhando bem, não, na advocacia é quanto mais tempo melhor, em qualquer aspecto, no trabalho, no reconhecimento, nos honorários, porque você vai somando experiência e prática aí no seu dia a dia. Então, Milene e Marcelo, sucesso aí para vocês, e o resto da turma, né, eu digo um até breve, né, eu ainda não sei se darei aula para vocês mês que vem. De um modo geral, eu venho dando várias aulas aí, vários conteúdos ao longo dos 3 ou 4 anos que eu já estou na Uniandrade. Então, é bem provável que a gente vá se cruzar o caminho novamente, talvez em direito constitucional, talvez em tributário, talvez em previdenciário, enfim, né? São várias disciplinas aí que eu costumo dar aí na faculdade. Então, o que eu, né, só desejo para vocês é continuidade, né? Se vocês decidiram fazer essa carreira, estão aí estudando, estão aí deixando a família de lado, estão aí gastando, né, tempo e dinheiro com essa escolha, levem até o fim, né? Levem até o fim. Passa voando, né? Ai, meu Deus, professor, ainda falta 4 anos. Passa voando, 4 anos não é nada. E espero, né? Espero revê-los aí, sempre com aquele recado. O curso, ele sempre melhora, né? O curso sempre fica melhor. Ele não... professor, esse primeiro semestre foi uma chatice, é só teoria, história, filosofia. Eu não quero isso. Calma, o curso vai melhorar. Ele sempre melhora, ele não piora, né? Então, logo vocês vão ter processo, vocês vão ter prática, vocês vão atuar, né, aí pela faculdade, enfim, o curso sempre fica melhor. Então, é aquela dica, né? Se vocês aguentarem o primeiro ano, vocês vão aguentar o resto. Então, tenham aí um pouquinho de paciência, que a coisa vai ficar mais divertida, né? E quando vocês vão perceber, já estão lá no 4º, 5º ano se formando. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a todos, né? Uma boa semana, uma boa noite, né? Se aqueçam bem, que essa noite promete, como foi semana passada, né? E aí a gente vai se falando. Se surgir alguma dúvida, alguma questão, vocês já têm o meu e-mail, né? Então, professor, eu fiz aquela questão, o número eu não vou dizer, né? Porque, aliás, um outro detalhe da prova, as questões são aleatórias. Então, a número 1 do Alexandre pode ser a número 5 da Bruna.
E dentro das alternativas A, B, C e D, né, para o Bruno é uma coisa e para a Nicole é outra. Então, cuidado, se vocês ficarem trocando o WhatsApp, aí vocês podem cair da cadeira. Mas, enfim, se vocês tiverem uma dúvida sobre a questão, não me mandem assim, professor, na questão 5. Eu não vou saber qual é a questão 5 que caiu para você. Mas coloque lá o contexto da questão. Professor, eu fiz essa questão, mas eu não sei por que aquela é a correta. Me explica aí. Me mandem e-mail, né? Já que a gente não tem mais aula, eu fico aberto aí, né, à disposição pelos e-mails. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço. Obrigado por tudo. Uma boa semana, boa sorte nas provas. Espero revê-los aí nos próximos semestres. Tá bom? Por hoje é só. Tá bom, pessoal? Obrigado. Boa noite, professor. E até a próxima. Obrigada. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tchau, tchau.